Um ambiente de trabalho saudável e inclusivo é responsabilidade de todas as pessoas. Na Claro, o racismo não tem vez. Temos consciência de que uma equipe diversa em raça e etnia, com diferentes histórias de vida, resulta em um ambiente de trabalho mais inovador, inclusivo e plural. É indispensável entender a nossa pluralidade e ampliar a nossa atuação focada no respeito, na equidade e na inclusão de todas as pessoas. Afinal, pessoas são o nosso valor. Vivemos num país de população majoritariamente negra. Na Claro, diversidade nos complementa e nos fortalece. E apoiamos uma cultura de respeito às diferenças. Somos um time diverso, em que todos são importantes. E como você pode agir para fortalecer essa cultura inclusiva? Exerça a empatia ativa e cultive comportamentos inclusivos e de respeito a todos, independentemente de raça e etnia. E mantenha-se continuamente informado. Ser inclusivo também passa pelo cuidado com o nosso vocabulário. Veja alguns exemplos. Troque isto por isto. Tire esta palavra da sua lista. Use estas. Evite também estes termos. Use estes. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a esse Pod Claro, onde vamos trazer um assunto muito importante e inspirador, que é sobre equidade racial. E para isso, vamos te convidar a refletir conosco, a pensar nesse assunto de forma mais agregadora, mais respeitosa, mais equitativa, tá? Para que a gente possa ter um ambiente mais harmonioso, enfim, né? Que seja uma conversa gostosa, onde a gente vai trazer informações relevantes e podemos aí agregar uma série de informações. Bom, aqui quem vos fala é Érica Zangrossi, uma mulher negra, 41 anos, cabelos lisos pretos de franja, usa uma blusa amarela e calça preta. E eu estou aqui, gente, com nada mais, nada menos do que Jaime Caetano de Almeida. Gente, olha, eu preciso dizer que eu conheci ele há pouquíssimo tempo, mas eu sou fã, gente. O Jaime, ele é vice-presidente e sócio do Grupo FESA, professor de MBA na USP, membro de conselho, planejador de carreira, ou seja, uma série de predicados no qual eu vou deixar ele mesmo contar para vocês. Jaime, muito obrigada por aceitar o nosso convite, tá? Para falarmos de um tema tão necessário e importante para a nossa sociedade. Você pode se autodescrever para o pessoal? Claro, claro que sim. Primeiro, uma alegria estar aqui com você, Érica, com o time da Claro. Para as pessoas que não podem me ver, sou um homem negro, 56 anos, uso cabelo médio, estilo Black Power irregular, uso uma barba grisalha, quase branca. Hoje eu estou vestido aqui com uma camiseta vinho e um paletó cinza escuro. Uma alegria, Érica. É uma alegria mesmo, gente. Eu já vou começar aqui com umas perguntas aqui que são para a gente poder dividir com vocês toda essa informação. Então, eu quero saber um pouquinho de ti, Jaime. Como é que foi essa tua jornada inspiradora, né? Eu vi que você tem uma carreira extensa, com uma série de não diplomas, mas assim, você agregou muito conhecimento, você tem uma história muito bonita de tudo que você construiu até hoje. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória. Com prazer. Primeiro, antes de tudo, acho que é importante dizer que eu sou filho de Dona Nina e seu Joaquim, né? Sou o segundo de 4 filhos. Cresci numa família cheia de carinho, cheia de atenção, né? E profissionalmente comecei a trabalhar bem cedo. Com 8 anos de idade eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi numa fábrica de luvas, conectado ali com a questão de ver meu pai trabalhando, minha mãe se esforçando, com tantas coisas além de cuidar dos filhos. E sempre aquela coisa, olha, precisa de mais isso, precisa mais daquilo. Eu pensava, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, com 8 anos, comecei a bater de porta em porta lá na Zona Leste, onde eu nasci, nos comércios, até que eu consegui esse primeiro emprego.
que durou 20 dias e eu fui demitido. Né? Fui demitido por insuficiência de altura, não alcançava operar a máquina que eu precisava. Olha só, já tinha uma inspiração, gente, e logo o que aconteceu. Então foi o primeiro fracasso de carreira, né? Não consegui segurar o emprego ali, 20 dias fui demitido. Fiquei muito triste, imagina. Né? Imagino. Imagina, muito triste. Mas chorei muito, fiquei mal. E meu pai, conduído com a situação, ele conseguiu um emprego para mim onde ele trabalhava, que era na Feira Livre. Né? Certo. Então, aos 8 anos, fui trabalhar na Feira Livre. Fiquei 3 anos vendendo batatas. Então, foi uma experiência muito rica para a minha vida. Trago até hoje. Não só as receitas das batatas, mas muito da comunicação, né, que eu pessoas, aprendi, né? Desenvolvi ali. Eu era tímido, então na feira ou você grita ou você não vende. Não né? Tem jeito, não né? Tem jeito. Então fiquei ali 3 anos nessa escola de comunicação, vendas e marketing, né, de relacionamento com o cliente. E aos 11 anos, já bem maduro, aí eu recebi um convite para trabalhar na farmácia do bairro. Eu não queria ir, porque eu estava feliz ali na feira, né? Mas meu pai falou, filho, vai. Aqui você trabalha sujo, né? Carregando batata e tal. Né? Sempre incentivando, muito, muito. E ele falou, lá é um ambiente limpo, né? Um ambiente bacana e tal. Só que ele não me falou que era limpo, mas eu ia limpar, né? Então eu fui ali começar a minha jornada na farmácia, fazendo faxina, né? Limpando a farmácia. Naquela época as seringas eram de vidro, então tinha que lavar, esterilizar, botar na estufa e tal. Mas ir para a farmácia mudou completamente a minha história de vida. É mesmo? Então trabalhei em farmácias dos 11 até os 20 para 21 anos de idade, fiquei 10 anos, bastante tempo. Comecei ali fazendo faxina, mas aprendi, né, um ofício dentro da farmácia. Naquela época a farmácia de bairro era quase que um postinho de saúde, né? É verdade. Então aprendi de tudo, a fazer curativo, aplicar injeção, medir pressão, fazer os cuidados básicos ali que chegavam na farmácia, atender clientes, né? Mas por volta dos 14, 15 anos, o relacionamento que eu tinha com vendedores de laboratórios farmacêuticos me acendeu uma luz que foi um despertar profissional, né? Que foi eu olhava para aqueles... Naquela época era praticamente só homens, né, que chegavam para vender na farmácia. E eu achava muito chique, eles chamavam remédio de medicamento, né? Eu achava aquele negócio diferente e tal. E sempre alinhados, né, bem vestidos, tal, com seus fuscas 0 quilômetros ali na rua, tá, da época. E eu olhei e falei, gente, eu quero ser um negócio desse, né? E eu queria muito não sabia direito o que era, mas falou, eu quero isso aí. E eu não sabia o que era e fui e perguntava, conversava com os vendedores para entender deles como é que era ser, como é que era fazer. Eu me lembro que uma vez um deles me falou, vem aqui no consultório. Ele me levou no consultório, queria conversar com o médico. E eu fiquei ali na porta olhando, né? E achei aquilo incrível. Eu falei, nossa, como é que esse cara sabe tudo isso? Nossa, você estava bem participativo mesmo, né? Mesmo dentro do ambiente, você fazia os ofícios da farmácia, não só apenas da limpeza, mas de tudo, né? Você estava envolvido com tudo. Sim, eu tive a oportunidade de fazer um pouco de tudo. De compras, de olhar logística, o que está acabando para comprar mais, para suprir convênios com empresas fora, já era o B2B ali funcionando, né? Mas foi uma jornada linda. Gosto muito de lembrar desse tempo todo. Mas eu comecei a perseguir o ser vendedor de laboratório farmacêutico. Então, tem que fazer faculdade. Então, eu comecei a guardar dinheiro para poder pagar uma faculdade. E você tinha quantos anos? 14, 15 anos. A consciência veio nessa direção, escutando o aconselhamento desses profissionais que diziam, para trabalhar no laboratório tem que ter faculdade. Né? Naquela época não tinha financiamento, não tinha cotas, então tinha que pagar para fazer. Mas é bacana esse olhar, acho que vale a gente ressaltar, né? Porque você como um garoto jovem de 14 anos, que trabalhava na limpeza, você já tinha um olhar para os clientes, já tinha um olhar de vendas. E o mais legal que eu estou vendo na tua história é o quanto que esses profissionais acreditavam em ti, né? Eles te davam crédito nos teus sonhos, naquilo que você desejava e ainda te incentivavam. Incentivavam. E eu aprendi muito com eles e acho que me preparei emocionalmente, financeiramente também, né, para poder chegar lá. E quando eu fiz 18 anos, fui correndo comprar o meu Fusca usado e tal, né, para me preparar. Sim. E eu fiquei 3 anos procurando o primeiro emprego como vendedor. Fiz
50 entrevistas, 40, 60, sei lá quantas. Faz parte do processo. E 3 anos depois eu consegui o meu primeiro emprego. Era para ganhar menos da metade do que eu ganhava. Verdade. Mas era a realização do sonho, né? Era a realização do sonho. Aí não tem preço, né, Não Jaime? tem. E aí eu fui, né? Me joguei nessa. E acabei entrando na indústria farmacêutica com o sonho de ser vendedor e acabei ficando 32 anos na indústria farmacêutica. Nossa, que bagagem, pessoal. Então, entrei na área de vendas, fui vendedor durante 5 anos. Eu me orgulhava, eu via um espelho assim, quando eu estava andando de carro, numa vidraça de empresa, assim. Eu olhava e sentia um orgulho, né? Falei, cara, eu consegui o que eu queria, né? Então, muito cedo. Agora, depois de estar dentro das empresas, comecei a conhecer outras disciplinas que não só de vendas. Sim. E eu me encantei por marketing, né? Então, eu já estava fazendo ali, concluindo a minha faculdade, fiz biologia na faculdade. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em marketing com olhos em, num futuro, poder ir para essa área, né? Sim. As oportunidades foram surgindo e Você foi abraçando? Fui abraçando cada uma, abriu porta, janela, pulava dentro. Então fiz uma carreira em vendas, uma carreira gerencial em vendas, depois fui para marketing, conheci as diferentes áreas e funções, posições na área de marketing. Fiz uma carreira gerencial, depois fiz outros 20 anos como diretor de empresa, diretor comercial, diretor de novos negócios, responsável por treinamento, inovação, planejamento estratégico. Tive oportunidades muito significativas depois de caminhar, né, nessa jornada. A última empresa que eu trabalhei 19 anos e desses 18 anos como diretor, 10 anos para a afiliada brasileira, outros 9 anos para a América Latina, projetos globais. Então eu tive a oportunidade de conhecer a empresa de uma forma muito profunda, de projetos de aquisição de novas empresas, de separação de uma empresa em duas, participar desses processos de uma forma ativa e de conhecer literalmente o mundo. Diferentes culturas, diferentes necessidades, diferentes potenciais de mercado. Foi um mergulho, né? Dentro de conhecimento, de aprender, né? Você circulou por vários ambientes, né? Por ambientes diferentes, inclusive, né? Quando você fala de uma indústria farmacêutica, a gente está falando de medicamento, você tem interação ali talvez com médicos, farmacêuticos, né? Todo mundo do ramo. De repente vai para a área de marketing, que já vem ali uma outra frente. E dentro de toda essa jornada, Jaime, preciso te dizer, você começou ali no ambiente farmacêutico. Você como negro, até hoje, por todos esses ambientes que você passou, como que você enxergava você e as outras pessoas? Você sentia essa diferença? Você sentia que tinha menos negros? Como é que era essa convivência? Ótima pergunta, Érica. Esses dias atrás, meu filho falou, pai, por que demorou 3 anos para você ter seu primeiro emprego, né? Meu filho tem 17 anos. E eu disse para ele, cara, eu não sei, acho que eu não tinha experiência, porque as oportunidades elas não são tantas e tem muita gente. Mas tem um caso específico que eu vou compartilhar com vocês que foi muito significativo e aí conecta com a sua pergunta, né? Uma vez eu ligava para os laboratórios, eu pegava lá a caixinha do produto ou no índice lá tal, pegava o telefone, ligava para ver se tinha vaga de vendedor, para tentar fazer uma entrevista, enfim. E eu morava lá na Zona Leste, né? E tinha uma empresa no Morumbi, que tinha um escritório no Morumbi, disse que tinha vagas, então eu agendei para ir fazer a entrevista num dia. Saí lá da Zona Leste, e ainda de ônibus, 2 horas para chegar no Morumbi, mas ali todo, né, cheio de esperança. Aí eu entro no escritório e a pessoa uma pessoa que veio me receber falou, o que você quer, né? Tal. Eu falei, não, eu agendei para fazer entrevista hoje, tal. Entrevista? Para quê? Eu falei, para propagandista, vendedor. Ele falou, não, mas não tem mais vaga. Eu falei, puxa, mas... Era recepcionista? Não, era um gerente de vendas. E ele que estava fazendo as entrevistas? Ele que faria as entrevistas, né? E era com ele que eu tinha falado no dia anterior. E eu falei, mas eu liguei ontem à tarde, né? E falei, mas não, já preenchemos as vagas, tal.
Aí eu falei, cara, eu saí de casa faz 2 horas para chegar aqui. Posso pelo menos preencher uma ficha, né? Para, sei lá, quando abrir vagas, né? Mas eu não tinha conectado com absolutamente nada fora do que as vagas tinham sido preenchidas. Sim. E aí ele me deixou preencher a ficha, eu entrei, tinha uma sala com algumas pessoas, e eu fui ali, preenchi minha ficha, entreguei e fui embora. Continuei perseguindo para procurar outros emprego em outros lugares e consegui no primeiro laboratório que eu trabalhei, que foi o Pharmalab Chiesi, e fui trabalhar num setor de vendas na Zona Leste. E um tempo depois eu conheci o Pedro dessa empresa onde eu tinha ido fazer a entrevista, e o rapaz disse que não teria mais vagas. E eu conheci o Pedro. E o Pedro não tinha carro. Então, como eu já tinha o meu carrinho ali e tal, a gente se conheceu e eu dava muita carona para ele. Né? Nós éramos concorrentes, mas amigos. Então, vou no hospital tal. E a gente ia junto, para lá e para cá tal. E um dia ele olhou para mim, a gente estava ali almoçando juntos, e ele falou: Jaiminho, eu preciso te falar uma coisa, cara, tá me angustiando isso. Eu falei: o que foi? Ele falou: olha, lembra quando você foi fazer a entrevista lá na empresa que eu trabalho? Eu falei: eu lembro, mas como é que você sabe que eu fui lá, né? Ele falou: eu tava lá. Eu falei: você tava lá? Ele falou: eu tava lá pra fazer entrevista. Eu falei: mas é que me falaram que tinham preenchido as vagas. Ele falou: eu escutei. Ele falou: eu escutei, e logo depois que você saiu, chegou o outro gerente que faria o processo de seleção. E ele perguntou: já tá todo mundo aí? E a pessoa respondeu: já não. Ele olhou e falou: mas tem 4 pessoas, não eram 5? Ele falou: não, o outro era um neguinho, eu já dispensei. Né? Não acredito. Então, eu vim a saber disso tempos depois. Né? Então, eu falei para o meu filho: eu não sei quantas vezes isso aconteceu. Eu só soube desse caso pontualmente porque o Pedro me contou. Então, o Pedro é um cara super importante na minha vida, no sentido de conscientização sobre preconceitos. Né? Não, e é muito legal tu trazer essa história, porque eu até me reconheço nisso, e eu ia justamente te perguntar. Você teve muitas oportunidades na vida, desde de pequeno, lá com essas experiências, né, que vieram para ti, e em nenhum momento, não sei se eu estou enganada, aí você me diz, mas pelo que eu estou entendendo, você nunca se sentiu inferior. Por exemplo, se tinha uma oportunidade ali, você acho que nunca passou pela sua cabeça: não vou conseguir por eu ser negro, eu estou concorrendo igual, e eu vou conseguir, e eu tenho qualidade, tenho condições de concorrer, enfim. Eu acho que você não... Me parece que você não tinha essa questão de que, acho que nem vou, só por eu ser negro eles não vão querer. É isso? Não, Érica, essa sua visão é super apurada. Eu nunca me senti inferior a ninguém. Né? Primeiro, eu comecei a trabalhar muito cedo, e eu digo que essa foi uma das minhas grandes sortes de vida. Porque como eu comecei a trabalhar aos 8, quando eu cheguei aos 20 anos para tentar uma vaga num lugar e no outro, eu já tinha 12 anos de experiência. Com 20 anos de idade. Então, isso acabava por me colocar numa situação, muitas vezes, onde eu olhava e falava: nossa, esse tema aqui é um tema que eu já vi lá atrás, na minha carreira, né? Podia chamar assim. Então, acho que esse foi um aspecto importante. Outro aspecto importante, para mim, foi, logo cedo, ter consciência de algumas coisas que aconteciam. Então, por exemplo, uma vez, na feira, tive lá uma situação que depois, se der tempo, eu vou contar aqui, mas que eu fui falar com meu pai. Depois falei: pai, poxa, o cara fez isso, aquilo e tal. E meu pai olhou para mim, numa mistura de ternura e, ao mesmo tempo, acorda, né? Ele falou: tá, mas e aí? Eu falei: não, mas não é justo o que o cara fez. Tá? Ele falou: a vida não é justa, amigo. Né? Mas se você tem um problema com ele, vai lá e resolve com ele. E para mim foi um chacoalhão, assim, né? Ainda muito pequeno para isso. E eu fui lá e fui resolver. E depois de resolver, a pessoa reagiu, e aí eu percebi a importância de aliados. Porque como eu recebi uma agressão e eu fui reagir, pessoas que estavam em volta, quando viram que ele voltaria para cima de mim, era um adulto, né? A pessoa falou: não, você fez alguma coisa, o garoto reagiu, agora você vai ficar. Então, eu percebi desde muito cedo que ter aliados era muito importante. Né? E eu encontrei aliados fantásticos, como encontro até hoje, ao longo da minha vida, e valorizo muito isso. Né? Então, acho que esses são aspectos importantes.
Depois eu tive sempre uma dose, Érica, de uma coisa que tem um amigo, um executivo negro, que é o Silvio Jorge, que ele diz assim que a gente tem que ter um bocado de ousadia, sabe? Acho que você não pode pensar que as coisas vão ser normais, porque não serão. Sim. Né? Então, acho que eu sempre tive um pouco dessa ousadia que Silvio Jorge comenta, e acho que isso sempre moveu. E assim, de uma forma de pensar como é que eu posso ocupar espaços Sim. para os quais eu me preparei, venho me preparando, né? Fazendo o melhor para ter as melhores entregas, os melhores resultados, e ao mesmo tempo me sentindo bem dentro deles. Então eu nunca fico num lugar onde eu não me sinto bem. Mas você se posiciona, eu me posiciono. Você se olha para o ambiente, não, isso me serve, isso não me serve, né? Também porque a gente não precisa também ficar onde não somos bem-vindos, Exato, né? exato. Mas completando essa jornada dessa conversa com meu filho, a gente estava olhando um álbum de fotografias, alguns álbuns de fotografias em papel, né? Para uma palestra que eu vou fazer semana que vem para uma empresa farmacêutica sobre consciência negra, e me foi pedido ali para colocar um pouco sobre como é que era o olhar, né? Meu olhar sobre pessoas negras. Então eu pedi para o meu filho escanear as fotos de 20 e tantos, 30 anos que eu tenho lá guardadas. E aí o que acontece é que você pega... Eu me vejo em situações na área de vendas, na área de marketing, no Brasil, no exterior, e eu olho as fotos, e se eu não sou a única pessoa negra, talvez tenha mais uma. Né? Então, essa solidão que acompanha executivos, pessoas negras, profissionais, pessoas negras de uma forma geral, eu acho que é o que mais impacta. Né? E então, indo à sua pergunta sobre como eu me sentia, muitas vezes solitário, né? Tendo a consciência de que essa aqui é uma mesa que estou só eu como pessoa negra, ou eu e Érica como pessoas negras, mas se eu estou aqui é porque esse lugar eu mereço, eu quero ocupá-lo. Né? Perfeito. Então, acho que eu sempre vim nessa onda. E eu acho que isso até abre para uma outra pergunta que, visto tudo isso que você viveu, pela solidão, né, de estar ali só você, da sua raça, ali, da sua etnia, hoje você trabalha promovendo essas inclusões, né, ampliando esse olhar dentro das empresas. Então, fala um pouquinho para a gente como é que é essa estratégia do teu trabalho para poder envolver mais essas pessoas, para que a gente consiga equalizar, né, esse número dentro dos ambientes. Eu vou dar só um passo atrás, tá bom? Para te dizer assim, acho que em paralelo com a minha carreira na indústria farmacêutica, eu construí uma segunda carreira, que é a carreira acadêmica, né? Como você mencionou na introdução. Então, eu sou professor há mais de 20 anos. E a solidão que eu encontrava dentro das empresas, eu percebia na sala de aula também como professor. Né? Então, eu lecionei primeiro na graduação durante 5 anos, e eu consigo contar nos dedos das mãos o número de alunos negros que eu tive. Né? Depois, indo para a pós-graduação, até pandemia, eu conseguia contar nos dedos de uma mão só quantos alunos negros e negras eu tive nos cursos de MBA, em pós-graduação. Né? Da pandemia para cá, as coisas mudam um pouco, porque as universidades acabam fazendo cursos online, os custos mudam um pouco, e o próprio acesso, né, ele muda. Então, esse número de alunos, felizmente, cresceu e vem crescendo. Né? Então, estar de um lado nas empresas, percebendo que a ausência de pessoas negras era uma constante, percebendo na sala de aula que idem, então esse número nunca vai fechar, porque se eu não tenho gente bem formada, eu não vou ter profissionais dentro das empresas. Né? E antes da lei de cotas, então ainda mais grave a situação. Então sempre foi algo que muito me incomodou. Então desde 2020, desde 2001 mais ou menos, eu comecei a me engajar fazendo provocações sobre os temas, em conversas como essa que a gente vem tendo aqui agora, com grupos de amigos, na faculdade, dentro da empresa, às vezes com discussões mais acaloradas. E comecei a ser convidado para fazer palestras, para fazer participações em painéis sobre o tema étnico-racial.
em 2001, teve uma entrevista que eu dei numa revista da Editora Abril, e aquilo acabou dando visibilidade também, e aí as pessoas começavam a convidar mais ainda, tal. E isso acabou por despertar um olhar para falar, poxa, eu posso fazer alguma coisa, né? Pelas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu venho tendo. Então, nos meus últimos 8, 9 anos, na última empresa que eu trabalhei, eu fui convidado para ser embaixador de cultura. E dentro de cultura estava diversidade e inclusão. Então eu tive oportunidade de começar a olhar de uma forma mais ativa e propositiva dentro da própria empresa, né? Mas era dentro de uma única empresa, né? Enfim, mas quando eu saio, né, e depois de 32 anos me aposentei da indústria farmacêutica, eu pensei em qual seria a minha próxima carreira, além da acadêmica. E aí eu entendi que eu poderia contribuir com corporações que tenham o interesse de se tornar mais diversas, mais inclusivas, e começar a ajudar a abrir espaços para pessoas de grupos minorizados, não só pessoas negras, mas mulheres, pessoas com deficiências. As minorias em geral, né? Os grupos minorizados em geral. E eu já tinha uma empresa minha, que através das quais eu sou contratado para dar aula, fazer palestras. E eu falei, vou investir na minha empresa. Mas nesse momento eu conheço, ou me aproximo da FESA, que tinha o interesse de fazer uma área de serviços para empresas focada em diversidade e inclusão. Fazer recrutamento e seleção de pessoas de grupos minorizados. Uma área mais especializada. Nós temos uma área, na FESA nós temos uma área especializada em diversidade e inclusão. Então, a FESA é um ecossistema de recursos humanos com uma área focada em recrutamento e seleção e consultoria para diversidade e inclusão. E aí isso favorece aquele olhar mais crítico, um olhar mais cirúrgico para conseguir perceber essas pessoas, ter uma apuração aí na seleção de pessoas, é mais nesse sentido. Isso, de trabalhar vagas afirmativas, por exemplo. Então, empresas que identificam que precisam contratar mulheres em posições de liderança e fazem ações afirmativas nesse caminho. Mas a gente trabalha com empresas de uma forma mais ampla. Então, meu trabalho hoje, eu sou muito apaixonado porque eu tenho a oportunidade de pegar a bagagem de tudo que eu vivi individualmente, mas também de tudo que eu vi no mundo corporativo e levar para trabalhar com altos executivos, presidentes, diretores de empresa, para fazer uma conscientização maior sobre diversidade e inclusão, porque isso é importante socialmente, em função das pessoas que são colaboradoras da empresa, mas também do ponto de vista de sustentabilidade, de todos os pilares de ESG, passando por questões financeiras, de custos de dinheiro que são menores em financiamentos quando você tem um comprometimento com ESG, diversidade, oportunidades de investimento para empresas que têm capital para investir e têm melhor remuneração quando tem e comprova esse engajamento com Você percebe uma mudança de leitura desses CEOs quando você leva essa proposta para as empresas? Eu acho que é uma oportunidade de troca, né? Eu acho que, claro, os executivos estão lá nas empresas para fazer a empresa ser rentável, que é o objetivo de toda empresa, né? Ainda ontem eu tive a oportunidade de estar com um grupo, com o CEO, mais 7 executivos, fazendo essa discussão. Por que a gente vai trabalhar diversidade e inclusão? Então, é um momento muito rico. E você percebe, antes desse encontro em grupo, eu tive a oportunidade de trabalhar individualmente com cada pessoa, e a intencionalidade está ali dentro de cada uma, né? A consciência de que existem diferenças está dentro de cada uma. Então, como é que a gente conecta isso tudo e faz virar ação, né? Ação propositiva para incluir pessoas dos grupos subrepresentados. Então, hoje meu trabalho vai muito nesse sentido, de ajudar primeiro a empresa a tirar uma fotografia, fazer um censo demográfico, né? Um diagnóstico de inclusão, trabalhar com as altas lideranças para definir um posicionamento da empresa. Como é que a empresa, para onde a empresa quer ir em termos de diversidade e inclusão, e aí ajudar a desenhar um planejamento estratégico, onde nós, como equipe FESA, ajudamos no planejamento, no plano de comunicação, programas de mentoria individual, enfim, recrutamento, seleção, e todas as outras atividades que estejam conectadas com a jornada de diversidade e inclusão. Então, hoje, talvez, para mim,
O mais bacana é poder estar na universidade, trabalhando o tema pessoas, trabalhando o tema diversidade e inclusão, que é uma das disciplinas que eu leciono, estar dentro da empresa, aliás, dentro de várias empresas, podendo fazer essas reflexões de forma muito construtiva, né? E ainda estar no terceiro setor, acho que é um passo que a gente conversa daqui a pouco, mas estar dentro do terceiro setor também conectando pessoas de grupos subrepresentados e fazendo aí o caminho para conectar com o emprego, com as corporações. É um trabalho bem diferenciado, né? Eu, por exemplo, desconhecia esse tipo de consultoria para as empresas, né, onde a gente trabalha essas minorias e dá oportunidade, consegue fazer essa conscientização, essa leitura, eu acho muito importante. Significa que a gente está avançando, né, nos passos aí, nesse olhar mais crítico em relação, né, a essas minorias. E eu queria saber contigo se isso a gente tem esse movimento no Brasil, você enxerga diferente em outros países, nos países de primeiro mundo? Como é que é, se a gente olhar esse paralelo aí, como é que a gente está? Um ótimo ponto, Érica. Eu diria para você que no Brasil, hoje nós temos o ambiente mais aberto para falar de diversidade do que nunca tivemos. Então, hoje é o momento com maior espaço. Longe do ideal, mas muito avançado em relação ao que já tivemos antes, né? E não há nenhuma sombra de dúvida que isso vem de um impacto bastante grande do que acontece no exterior. Então, o Brasil segue muito o que acontece nos Estados Unidos, de alguma forma também o que acontece na Europa, mas acho que as primeiras transformações no Brasil referente à diversidade e inclusão começou com gênero, quando nos Estados Unidos as empresas americanas começaram a trabalhar a temática lá, em função de movimentos sociais de mulheres, e as empresas precisaram se posicionar lá e passaram a trazer para suas afiliadas uma demanda parecida. Então, ao longo das últimas 3 décadas, nós temos visto um cenário que também é longe do ideal, mas de evolução dentro de grandes corporações internacionais sobre inclusão de mulheres, né? Longe do ideal, mas acontecendo. Na indústria farmacêutica, por exemplo, 30 anos atrás, você não encontrava mulheres em diretoria, senão exceções. Não apenas na farmacêutica, né? Se a gente olhar... No agronegócio, na mineração, todos, né? no sistema financeiro, de uma forma geral, né? Mas eu assisti muito de perto na indústria farmacêutica acontecer o seguinte fenômeno. Estados Unidos se move, passa a exigir das afiliadas no mundo todo e as coisas começam a acontecer. Hoje no Brasil eu não conheço nenhuma empresa farmacêutica que não tenha mulheres em diretoria, mulheres em posição de liderança. Numa proporção que ainda não traz a representatividade demográfica que precisa, mas acontecendo. E de não ter quase nenhuma mulher 30 anos atrás em posições de alta liderança, como em diretorias, hoje nós temos um grupo de empresas, como a Roche, como a Abbott, a Janssen, a Pfizer, com mulheres presidentes. Então, existe uma evolução. Né? E à medida que as empresas, as corporações se dão conta que eu contrato uma mulher, coloco na posição número 1 da empresa no país, eu não tenho perda, pelo contrário, eu tenho ganhos, então eu acho que aí fica mais simples das resistências diminuírem. Não acabarem, mas diminuírem. Né? E a mesma coisa vem acontecendo hoje com o tema étnico-racial. 2020, assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, mesmo ano que foi assassinado João Alberto aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem um disparo. Né? Eu, naquele momento, trabalhava para uma empresa americana, então ali para o CEO da empresa que eu trabalhei, que eu trabalhava na época, ele parou a empresa um dia. Ele fez um dia feriado para a empresa no mundo inteiro, para uma reflexão sobre as inequidades étnico-raciais. E convidou a empresa, os funcionários, para contribuírem para um posicionamento. Interessante isso, né? Não, foi muito forte. A adesão, eu vi uma adesão que não foi tão significativa quanto foi a oportunidade. Depois, se tiver tempo, eu ainda falo de um projeto que eu propus e está em curso já há 3 para 4 anos e vai durar ainda mais 10 anos pela frente nessa empresa, nessa oportunidade lançada por esse CEO.
Então as empresas começam a fazer lá. Eu tive a alegria, a felicidade de poder participar de grupos de afinidades nos Estados Unidos, junto com colaboradores negros americanos. O nível de discussão lá está em outro patamar, em outro momento, tá? do que nós temos no Brasil. E a população negra americana é muito menor, menos de 1/3 do que a brasileira. Mas lá tem uma discussão muito mais avançada, né? Então eu pude aprender muito com essa temática lá. Depois participei de um outro grupo que eram de colaboradores negros latinos, que é uma outra coisa, né? Então eram chamados Latinx. Então ser um colaborador negro nos Estados Unidos é uma coisa, ser um colaborador negro latino é outra história. Então tem diferentes brigas aí, né? Mas as empresas americanas então começaram a se posicionar muito fortemente lá e trazer isso para suas afiliadas. Do mesmo jeito que aconteceu com o gênero 2, 3 décadas atrás, né? Então as empresas começaram a se mobilizar e falar, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Bom, eu fui executivo, pessoa negra durante 25, 26 anos, 19 anos como diretor, único diretor na empresa que eu estava, nesse tempo todo. Nunca houve outro diretor, nem diretora, pessoa negra, nesse tempo todo. Então isso fazia aquela sensação de solidão se repetir, porque em todas as mesas, em todos os fóruns que eu estava, eu era a única pessoa negra. Então, num determinado momento, nós éramos lá 2% de pessoas negras na empresa, de autodeclaração, né? Então, você percebe que são espaços extremamente ricos de oportunidades, mas com a bolha formada, e para furar essa bolha é muito difícil. É muito difícil, né? O trabalho é forte, né? A gente enxerga que precisa de educação, que precisa de formação, de conscientização, para que esses espaços estejam mais equilibrados, né? Nos ambientes que a gente frequenta. Né? Exato. Tem uma estatística de gênero que eu acho que a gente facilmente a conecta com a questão étnico-racial também. O Fórum Econômico Mundial, ano passado, em 2021, publicou uma estatística que, para haver equidade de gênero, serão necessários 132 anos a partir daqui, considerando que tudo continue no ritmo que está. A ONU, ano passado, depois da pandemia, revisa esse cálculo e eleva para 300 anos para haver equidade de gênero. Sim. Sejam 132 ou sejam 300 anos, é muito absurdo, é muito perverso, né? Então, pensar que a mulher só terá possibilidades daqui a algumas gerações. E para as pessoas que estão nos assistindo e têm filhas, têm irmãs, têm esposas, têm mães, vamos fazer essa reflexão, né? Nenhuma perspectiva de ter um cenário melhor. E se nós olharmos para a interseccionalidade de gênero com raça e pegarmos, por exemplo, a mulher negra, que no Brasil é o grupo social com maior representatividade percentual na população, se não me falha a memória, entre 26% e 27% da população. Mas que, quando olhamos para dentro das corporações, é o grupo com menor espaço de acesso, principalmente para posições de alta liderança. Tem um estudo do Instituto Ethos que mostra que no Brasil apenas 4,7% das cadeiras de diretoria nas 500 maiores empresas são ocupadas por pessoas negras. 4,7%. Mas quando você recorta mulheres negras, é 0,4%. Né? Então é um índice muito perverso. Então, quando a gente olha e pensa, bom, se para haver equidade de gênero vai levar 132 a 300 anos, pensando na mulher negra, essa equidade vai chegar talvez daqui a 700, 800 anos. Né? Então, eu acho que ficar parado diante disso não é uma opção. Não é uma opção. Então, a gente tem que entender como é que a gente, com estudo, com preparo, com uma certa ousadia, vai ocupando espaço. É bom a gente se espelhar no Jaime, gente. O Jaime tem bastante experiência nisso. Acho que ele, né, pode contribuir muito com a consultoria que ele presta, com um olhar, né, mais apurado em relação a, né, esse tema, de modo que a gente consiga minimizar esses impactos dentro da nossa sociedade. Eu acho que vale até para a gente colocar aqui como interesse do nosso time Claro que está nos assistindo, que no momento atual, 43% dos colaboradores Claro são pessoas negras em todo o conglomerado Claro.
A gente está muito engajado com esses objetivos do desenvolvimento sustentável, que se alinha com os desafios da ESG, né? E a gente envida esforços aí na mitigação das desigualdades e fomentamos bastante os ambientes que prezem pela equidade racial e pelo respeito à diversidade. Então, a gente também, né, continua também nessa busca aí do equilíbrio. Pensando nos exemplos concretos, né, da empresa, né, da FESA Group, para trabalhar, para aumentar essa representatividade quando você pensa em alta liderança. Você já tem algumas ações, você tinha uma ação que você queria, né, compartilhar. Como é que está esse desenvolvimento disso? Bom, tem algumas coisas que eu vou tentar resumir e trazer aqui como exemplos práticos. Tá, né? bom. O primeiro eu vou trazer um que aconteceu ontem à noite. Eu fui convidado para uma formatura pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que faz formação de conselheiros de administração, para ser padrinho numa formatura, né, ser um dos padrinhos, madrinhas, numa formatura do segundo grupo de conselheiros, pessoas negras formadas pelo IBGC. E então ontem à noite eu estava lá na formatura e assim me enchi de emoção de ver, né, um grupo de pessoas negras se formando conselheiras. Eu me formei conselheiro pelo IBGC faz alguns anos. E ontem eu soube de uma coisa que aí me deixou mais emocionado ainda. Né? Uma pessoa da gestão do IBGC me falou: Jaime, olha, muito do que está acontecendo aqui hoje tem a ver com você, com o que você falou na sua formatura. Eu fui orador da minha turma e ela me trouxe que na minha fala, onde eu clamei por diversidade ali num grupo onde eu era o único ou duas únicas pessoas negras, né, e num grupo muito restrito de mulheres, que a gente precisava expandir isso. Né? E quando ela ontem me falou que teve a ver também isso para a formação desses grupos, eu me senti num misto de emoção, de alegria e do senso que de entender, puxa, é preciso falar, é preciso ocupar espaços, é preciso se doar quando você tem uma jornada de vida tão generosa como a que eu tenho. Né? Conectando isso, eu hoje faço parte, sou conselheiro do Instituto Pactuar. O Instituto Pactuar é um instituto que foi criado para trabalhar na aceleração do desenvolvimento da carreira de pessoas negras para posições de alta liderança. Então, nós somos um grupo de executivas, pessoas negras, que nos organizamos para mentorar e orientar jovens lideranças negras. Eu vi aquela tua ONG, né? É a ONG? O Instituto é uma ONG, né? É uma das ONGs que eu atuo. Então, o Instituto Pactuar faz um trabalho muito sério focado em alta liderança. Né? Então, eu acho que engajar pessoas negras que hoje já têm sua carreira desenvolvida tem sido aí um trabalho muito interessante. Hoje no Pactuar, que tem presidentes, vice-presidentes, que são CEOs de empresas que já alcançaram, né, o máximo da carreira corporativa, se doando para isso, ao lado de várias outras pessoas que estão em importantes empresas, eu acho que é muito bacana a gente perceber que pode fazer algumas coisas. Então nós temos, por exemplo, programas de mentorias para jovens lideranças, como eu mencionei, mas nós fizemos recentemente uma parceria, né, que foi o Instituto Pactuar com o IPO, que é uma associação, uma entidade onde se reúnem presidentes de grandes empresas, e a FESA, e nós organizamos um programa de mentoria mútua, onde pessoas executivas negras e presidentes de grandes empresas se reúnem nesse programa de mentoria, onde os dois lados são mentores num momento, onde os dois lados são mentis em outro momento. Né? Então existe uma troca, de um lado levando a experiência de C-level, de carreira executiva, de outro lado a pessoa que tem a jornada de diversidade étnico-racial para compartilhar. E tem sido uma troca riquíssima. Então, para fazer isso, todo mundo teve que se doar muito. Mas o resultado, você percebe que ele é muito valioso. Né? Então, a gente percebe que isso funciona. E dentro das empresas, acho que existe, ainda num grupo pequeno de empresas, mas crescente,
existe a intenção de buscar formas de entender como é que eu mudo o perfil demográfico do meu time de direção, de liderança, de tal forma que eu possa ter mais pessoas negras, de forma que eu possa ter mais mulheres. Então, nosso trabalho hoje é muito no sentido de formar, trabalhar programas onde as pessoas possam entender mecanismos, formas de fazer essas ações acontecerem e trazer mais diversidade de gênero, étnico-racial, de orientação afetivo-sexual para dentro dos grupos de liderança das empresas. Sabe que tu dizendo isso, me veio uma questão sobre cultura, né? Porque a partir do momento que a gente precisa fazer uma ação para que as pessoas se enxerguem numa posição de liderança, certamente quando você se depara com essas ações, talvez a cultura venha junto dizendo, não, você não tem condição, né? Não é uma posição para negros, né? Como é que eles reagem quando você vem com essa proposta e eles se sentem em condições, eles aceitam com facilidade? Como é que a cultura esbarra nisso? Tem tudo a ver, né? Mas acho que tem situações e situações. Então, por exemplo, no IBGC, ontem à noite, quando eu escutei isso, eu percebi o seguinte, olha, uma instituição que todo mundo sabe, que acompanha a área de governança corporativa, que os conselheiros no Brasil são majoritariamente homens, brancos, héteros, cis, 50 a mais. Né? Mas quando, na minha turma de formação, eu levei uma mensagem, e durante as aulas, eu e muitas colegas, nós fazíamos essa provocação no sentido de, poxa, como é que a gente faz para aumentar a diversidade nos conselhos? Isso foi escutado pela instituição, por pessoas brancas, que tomaram a atitude de parar, refletir e tornar isso diferente. Então, essas duas turmas que foram organizadas pelo IBGC, junto com o Pacto de Igualdade Racial, liderado lá pelo professor José Vicente, da Universidade Zumbi dos Palmares, mais a B3, eu acho que isso mostra que quando se quer fazer transformação, se faz. Então, tem pessoas que escutam, instituições que escutam, vão e veem a forma de fazer isso acontecer. Né? E dentro das empresas não é diferente. Quando você tem o grupo de alta liderança que para refletir, e para mim, quando me convidam para uma conversa, eu já sei que o ambiente já está fértil. Porque a empresa que quer conversar sobre... ela já abriu o olho. Isso, né? Ela abriu o olho. Ela pode ter N resistências de pessoas, mas o horizonte está aberto. Então, quando você chega, realmente mostrar formas de pensar em como é que a gente faz virar realidade aquilo que a gente está discutindo ali como possibilidades. Né? Então, é misturar reflexão com ação. Seguindo para os finalmente, Jaime, vamos falar um pouquinho das políticas públicas. Né? Dentro de tudo que você enxerga, dentro dos ambientes que você trabalha, né? Das possibilidades que você vê que essas nossas políticas hoje, que já estão instaladas, são eficazes, a gente precisa mudar muita coisa ainda, a gente está atrasado, a gente está no tempo. Como que, quando a gente olha para as políticas, como que a gente está nisso? Eu acho que o cenário é um cenário que traz perspectiva, mas estamos muito atrasados, não tem a menor dúvida. Né? Então, quando nós olhamos para a temática étnico-racial, focada em pessoas negras, eu acho que, por exemplo, a política de cotas ela está promovendo uma transformação que não ocorreria sem a existência dela. Sim. Mas que enfrenta ainda muitas barreiras, né? Muitos olhares críticos. Sim. Por que eu vou dar uma cota para uma pessoa preta pobre e não para uma pessoa branca e pobre? E as pessoas têm dificuldade de entender que nós somos um país que fomos colonizados com base na escravidão, onde pessoas de famílias de ancestralidade negra foram tolhidas de liberdade. E Exato. quando veio... Interessante a gente falar, quando houve a independência do Brasil em 1822, por mais 66 anos nós continuamos com escravidão no Brasil. Então acabou a colonização, mas continuou a escravidão. Sim. E quando acabou, entre aspas, a escravidão,
não foi feito nenhum ato de reparação para que aquelas pessoas pudessem ter terras para desenvolver plantio ou acesso à educação. Então, o que há hoje é um pequeno gesto de reparação de alguma coisa que é histórico. Né? Então, eu acho que as políticas públicas elas têm muito a evoluir. Acho que a renovação da política de cotas nesse momento é um sinal positivo em relação a isso, porque é através da educação que a gente vai poder fazer transformações efetivas. Né? Sem dúvida. Então, eu acho que isso funciona bem, mas é importante dizer que dar uma bolsa de estudos não resolve o problema do aluno, da aluna chegar até a universidade por meio de transporte. Tem muito mais em jogo, né? Tem a alimentação, tem a manutenção da renda familiar. Então, tem uma série de outros temas que estão em volta. Agora, eu acho que as empresas têm um papel extremamente importante para ajudar na evolução do que as políticas públicas hoje não resolvem. E o terceiro setor tem um papel extremamente importante também. E aí eu queria só cavar um instante para dizer de uma ONG que eu trabalho lá no Capão Redondo, que é a Casa José Coutro. Lá nós hoje assistimos 500 alunos, majoritariamente alunas, né? Majoritariamente alunos e alunas negros e negras, que são pessoas que estão na periferia, com altíssimo potencial, mas sem acesso a uma educação de boa qualidade. E lá dentro a gente consegue acolher para prover um ensino complementar. Todos esses alunos fazem 2 refeições por dia, então tem inclusive a questão alimentar, né, sendo fortalecida com eles. E aí nós fazemos a conexão com o emprego. Então nós temos hoje vários alunos que saíram do curso de formação lá e estão em empresas no seu primeiro emprego, como jovens aprendizes, como estagiários, alguns como efetivos, né, em grandes empresas. Então, já tiveram acesso à oportunidade e já estão lá. Exato. E quando você vê que você dá oportunidade, as pessoas se desenvolvem e vão atrás... Só precisa dar chance, né, Jaime? Precisa dar chance. E aí esse olhar para o terceiro setor é importante. Sim. E aí é papel da comunidade como um todo. Lá nós somos um time de voluntários para gerir. Sim. Né? Temos CLTs que trabalham, professores, funcionários de administração, de cozinha, mas temos que ter ali um grupo de voluntários que dediquem tempo para isso. Sim, e a gente precisa ir atrás de recursos para poder manter tudo isso acontecendo. Né? Ou seja, né, a gente tem um trabalho enorme ainda pela frente, né, Jaime? Assim, a gente só está tentando, a gente está buscando, a gente está avançando, mas tem muito ainda para reparar, muito para fazer, muitas oportunidades para serem dadas para que a gente possa equalizar essa situação. Mas, Jaime, olha, a gente está chegando no fim. Olha, é uma conversa que dá pano para manga, gente. Dá muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para alinhar, mas né, o nosso tempo é curto, a gente precisa encerrar. E para a gente encerrar, eu quero que você deixe um recado final aí para nossa audiência, para a gente poder conseguir fechar aqui com chave de ouro. Bacana, Érica. Bom, primeiro, muito obrigado, né? Uma alegria de fato estar aqui. Se eu pudesse deixar um recado, seja um recado aí resumido, eu diria que para você, mulher negra, para você, homem negro, que estão aí no momento de desenvolver sua carreira, que você persista, né? Que você sobreviva a todos os impactos que vão se apresentar para te desestimular, para te afastar da ideia de ter sucesso. Eu não quero romantizar a minha história, a história de outras pessoas que alcançaram uma posição importante, de privilégio dentro do mundo corporativo, mas dizer que a gente precisa continuar lutando para que nós deixemos de ser a única pessoa na mesa para que tenhamos mais uma, mais duas, mais três, até ter uma representatividade importante, tal qual dentro da população brasileira. Então, no LinkedIn, Jaime Caetano de Almeida, vai ser um prazer me conectar com vocês. Instituições como o Instituto Pactuar, instituições como Casa José Coutro, são instituições para se conectar e ajudar de alguma forma a fazer esse movimento de equidade racial se tornar possível. Uma alegria estar aqui com vocês, espero que a gente tenha outros fóruns de discussão. Obrigado, Érica. Obrigado, time da Claro. Foi incrível ter essa conversa com você. Obrigada por compartilhar todo esse conhecimento, toda essa aprendizagem. Tenho certeza que a galera curtiu muito. Agora cabe a nós, né, galera, refletir sobre esses temas aqui, buscar, né, literaturas que possam nos apoiar, para que a gente possa fazer parte desse avanço na sociedade. Tá bom?
Beijo grande, gente, e até mais. Um ambiente de trabalho saudável e inclusivo é responsabilidade de todas as pessoas. Na Claro, o racismo não tem vez. Temos consciência de que uma equipe diversa em raça e etnia, com diferentes histórias de vida, resulta em um ambiente de trabalho mais inovador, inclusivo e plural. É indispensável entender a nossa pluralidade e ampliar a nossa atuação focada no respeito, na equidade e na inclusão de todas as pessoas. Afinal, pessoas são o nosso valor. Vivemos num país de população majoritariamente negra. Na Claro, diversidade nos complementa e nos fortalece. E apoiamos uma cultura de respeito às diferenças. Somos um time diverso, em que todos são importantes. E como você pode agir para fortalecer essa cultura inclusiva? Exerça empatia ativa e cultive comportamentos inclusivos e de respeito a todos, independentemente de raça e etnia. E mantenha-se continuamente informado. Ser inclusivo também passa pelo cuidado com o nosso vocabulário. Veja alguns exemplos. Troque isto por isto. Tire esta palavra da sua lista. Use estas. Evite também estes termos. Use estes.